Olá, meus queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs de jornada, encarnados e desencarnados. Que a paz serena e compassiva do Mestre Jesus nos envolva neste momento de oração e aprendizagem. Muito bem-vindos e muito bem-vindas a este encontro de aprendizado, onde procuramos entender um pouquinho mais sobre nós mesmos. Esta é a nossa 22ª aula do estudo sequencial do livro Fonte Viva, essa bússola de luz ditada pelo Espírito Emmanuel e psicografada pelo nosso amado Chico Xavier. No nosso último encontro, na aula 21, refletimos sobre a maioridade, aprendendo que todo o crescimento e toda a vantagem que conquistamos devem servir para abençoar quem está ao nosso redor. Hoje, daremos um passo ainda mais profundo e com um olhar muito humano, buscar refletir sobre o que nós ganhamos com isso. Vamos focar a nossa atenção no belíssimo capítulo de número 22, intitulado A Retribuição. Para guiar a nossa reflexão de hoje, Emmanuel nos leva ao Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 27, recordando uma pergunta muito sincera e muito nossa, feita por Simão Pedro a Jesus. E Pedro disse-lhe: "E nós que deixamos tudo e te seguimos, que receberemos?" Emmanuel nos diz que essa pergunta do apóstolo exprime exatamente a atitude de muitos dos nossos corações quando entramos nos templos religiosos e, quase de imediato, perguntamos intimamente: "Que receberei?" Mas a resposta do Mestre, segundo Emmanuel, se derrama silenciosa através da própria vida. E ele usa uma das metáforas mais lindas de todo o livro para nos explicar isso. Que recebe o grão maduro após a colheita? O triturador, que o ajuda a purificar-se. Que prêmio se reserva à farinha alva e nobre? O fermento que a transforma para a utilidade geral. Que privilégio caracteriza o pão depois do forno? A graça de servir. Meus amigos, Emmanuel é cirúrgico e amoroso ao nos lembrar que não se formam cristãos para adornos vivos do mundo, e sim para a ação regeneradora e santificante da existência. No passado, aqueles que serviam aos reis humanos recebiam o espólio dos vencidos e gratificações materiais. Mas, em Cristo, o quadro é diverso. A nossa recompensa por amar é amar ainda mais. A nossa recompensa por ajudar é receber a sagrada obrigação de amparar e ser útil. Trazendo essa poesia profunda para a nossa rotina tão cheia de desafios, como nós lidamos com a retribuição? É um desafio para todos nós, não é mesmo? Nós temos o costume de barganhar com a vida. Nós pensamos: poxa, eu sou honesto, eu ajudo na minha comunidade, eu faço as minhas preces. Por que eu recebi essa doença? Por que eu perdi o emprego? Por que o meu familiar me trata com ingratidão? Nós esperamos que a nossa bondade seja uma moeda de troca para comprarmos uma vida sem problemas. Mas Emmanuel nos lembra que quanto mais a fé de Pedro aumentou, maiores testemunhos de amor lhe foram requeridos. Quanto mais conhecimento ele adquiriu, a mais ampla caridade ele foi constrangido. Sabe quando você tem muita paciência e a vida te coloca justamente ao lado da pessoa mais difícil da família ou do trabalho? Nós reclamamos achando que é um castigo, mas a lição de hoje nos mostra que nós somos o pão que saiu do forno. O pão não vai para uma prateleira de enfeite, ele vai para a mesa, para matar a fome de alguém. Se você tem a luz da compreensão, a vida vai te colocar onde há trevas para você iluminar. Nós não somos adornos do mundo. O nosso triturador, o nosso forno e o nosso fermento são as lutas do dia a dia que nos purificam para que possamos nutrir os outros. Meus amigos, nós ainda engatinhamos na compreensão do amor, mas já entendemos que a verdadeira felicidade não está no que retemos, mas no que oferecemos. E agora, com o mesmo sentimento de gratidão com o qual iniciamos esta prazerosa jornada de aprendizagem, vamos serenar o nosso íntimo e elevar o nosso pensamento em oração. Senhor Jesus, nosso mestre e amigo, nós te agradecemos por nos ensinar que a verdadeira glória da vida não está nos prêmios passageiros do mundo, mas na sagrada oportunidade de ser útil. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que exigimos facilidades materiais em troca da nossa pequena fé.
Ajuda-nos a suportar o triturador das nossas dificuldades com paciência e esperança. Que possamos ser como o trigo, a farinha e o pão, dispostos a passar pelo fogo das provas para nos transformarmos em alimento de paz e consolo na vida dos nossos irmãos. Que tenhamos a cada dia a honra de ajudar, a prerrogativa de entender e a glória infinita de servir. Que assim seja. Muita paz a todos, meus amigos. Que a semana de vocês seja leve e cheia de oportunidades abençoadas de servir. Até o nosso próximo encontro.